Corinthians buscando manter a boa fase, Neymar a busca pela primeira vitória com a camisa do Peixe nesse retorno, Neymar buscando manter o seu bom aproveitamento na Neoquímica Arena, Neymar buscando melhorar o seu aproveitamento contra o Corinthians. O clássico alvinegro desta quarta-feira promete muitas emoções, é um jogo importante para as duas equipes, tanto para o Corinthians quanto para o Santos. O duelo que acontece na Neoquímica Arena às 21 horas e 35 minutos, o tempo em São Paulo deu uma estabilizada, então a chance de não termos chuva é muito grande, então isso favorecer o espetáculo. Temos uma boa partida de futebol logo mais à noite, as chances são muito grandes em relação a isso. E pode favorecer os dois times que têm jogadores técnicos dos dois lados. O Corinthians chega para essa partida com um bom aproveitamento recente. Dos últimos 16 jogos, o Corinthians venceu 14, empatou 1 e perdeu para o São Paulo no Clássico. 100% de aproveitamento na Neoquímica Arena, não perde no seu estádio desde o dia 20 de agosto de 2024, quando foi derrotado pelo Red Bull Bragantino. Já está classificado para as quartas de final do Paulista, só busca a melhor campanha, pontuar para ter a vantagem no mando de campo, avançando para as próximas fases. Mas, por outro lado, o Corinthians não venceu nenhum dos clássicos que disputou em 2025. Perdeu para o São Paulo, no Morumbi, e acabou empatando com o Palmeiras no Allianz, um resultado que foi comemorado por conta de jogar com um atleta menos, a expulsão do Yuri Alberto. Do lado do Santos, tem toda a empolgação em relação a Neymar. O Peixe venceu o São Paulo, mas perdeu para o Palmeiras, né? Então acabou, tá com equilíbrio na parte dos clássicos, mas tem um outro agravante, né? O Peixe não está classificado ainda, não é o terceiro colocado do seu grupo, foi favorecido pela derrota do Red Bull Bragantino na última terça-feira, então perdeu a equipe de Bragança, perdeu de 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, podia entrar ainda segue, o Red Bull ainda segue na luta por uma das vagas do grupo, mas a derrota tira pontos de um adversário do Santos. Só que o Peixe precisa vencer, é importante te lembrar, com a presença de Neymar. O Peixe não venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, que também complicou a vida do grupo, né? Tá bagunçando com o grupo, empatou com um a mais, né? O Santos teve um jogador a mais e não conseguiu vencer. E contra o Novo Horizontino, uma situação parecida também, né? O Santos jogou mal, não teve uma grande atuação, Neymar não conseguiu render bem, tem a questão do calor que fez no último domingo em Novo Horizonte, mas se não fosse o Gabriel Brazão, goleiro santista, nós estaríamos falando de uma derrota do Peixe, mesmo com a presença do Neymar. Em relação às escalações, tem chances de termos grandes mudanças dos dois lados. O Ramon Dias pode, depois de muito tempo atendendo assim, o campo falando, dar oportunidade para o Tchoca começar a partida, o zagueiro que vem sendo o mais regular da zaga corintiana neste começo de temporada. Deve manter o Hugo na lateral esquerda, pensando em tentar dar uma força defensiva. E o Garro, que não está 100%, deve começar como titular, mas não deve jogar a partida inteira. Mas nós vimos contra o São Bernardo que o Garro, mesmo sem estar na sua melhor forma física, o diferencial, consegue realmente ser um meia de criação que o Corinthians tem, consegue ser o grande destaque. Do mesmo lado, a gente está falando também no setor de criação, o Neymar não está 100%, ainda vai demorar um pouco para conseguir entrosar, mas tem tudo para também ser a grande preocupação. O Corinthians tem que ter a forma de anular o Neymar. E o Caixinha pensa em jogar com 3 zagueiros, então a gente pode ter essa novidade para o Peixe nessa quarta-feira. Uma escalação formada com 3 zagueiros, então teria o Gil, o Zé Ivaldo, provavelmente o Luan Pérez fazendo esse trio de zaga. E no meio de campo a possibilidade do Tassiano começar jogando para ajudar o Neymar na armação, desculpa. E aí a gente tem esses setores, né? As laterais dos dois times, elas são problemáticas. O Corinthians não vem, apesar do final de temporada. O Mateuzinho ainda está no começo, oscilando bastante. O Hugo e o Matheus Bidu sem convencer. O Escobar pode ser que comece pelo lado esquerdo do Santos nessa partida, mas também a mesma coisa, não. E o Santos tem um agravante, a defesa santista vem sendo muito mais vazada, o Santos vem perdendo pontos importantes por conta de falhas do seu sistema defensivo, e o Corinthians, pelo menos, vem tendo um ajuste por conta do meio de campo, que tem tudo para ser o grande diferencial. A defesa corintiana, com o apoio do meio de campo, né, não só a linha
de zagueiros laterais, mas os próprios volantes, e aí sim a gente tem alguns jogadores que estão tendo boas atuações, o José Martínez, o próprio Ranieri também vem tendo um começo de temporada interessante. O Corinthians tem chance de controlar esse meio de campo na marcação, mas vai ter o grande problema, a marcação em cima do Neymar. Como vai ser uma marcação individual, com o José Martínez grudando no Neymar e alguém na sobra, marcação por zona, e se você gruda um jogador ou dois jogadores em cima do Neymar, é aquela conta matemática do futebol. Se você está com 11 contra 11, você tem dois jogadores em cima de um, alguém vai estar livre. Então essa é uma preocupação. Por outro lado, a defesa santista vem muito abaixo, aí você tem um Garro voltando com toda a qualidade que nós já vimos ele dentro de campo. O Carrillo também mostrando, e o Memphis agora um pouco mais leve depois de ter feito o gol no final de semana, e o Yuri Alberto voltando depois de ficar fora do jogo contra o São Bernardo por conta da expulsão. O ataque do Corinthians vem rendendo, vem conseguindo, não à toa o Corinthians tem a melhor campanha do estadual, mas olhando os três setores, né, defesa, meio de campo e ataque, a gente tem duas defesas com problemas, mas a defesa santista um pouco pior, dois bons goleiros dos dois lados, isso é importante de falar, laterais com problemas dos dois lados, mas o ataque do Santos bem melhor. Aí vem uma preocupação em relação ao Corinthians, né? O Tiquinho entrou muito bem no elenco do Peixe, e o Guilherme, artilheiro do Paulista, então dispensa mais elogios. Mas o meio de campo analisado. Até se você fosse formar um time, né, entre Corinthians e Santos para fazer aquele combinado de 1 a 11 e pegar os melhores jogadores, teria uma disputa muito forte no gol. O meio de campo, a tendência seria ter um meio de campo formado por jogadores do Corinthians com o Neymar, aí você tem que colocar o Neymar no meio dessa galera, e o ataque provavelmente seria formado talvez pelo Memphis e o Guilherme. Pensando nessa aqui, ou até com uma menção para o Tiquinho Soares. Então, tem qualidades, tem pontos importantes dos dois lados. Do lado do Corinthians, pensando, tem que aproveitar a qualidade do meio de campo e aproveitar a fragilidade que a defesa santista vem apresentando, e apostar num jogo em velocidade que pode complicar, que é algo que o Corinthians vem fazendo isso, né, com o Garro municiando tanto o Memphis quanto o Gilberto, algo que nós vimos em 2024, e controlando na marcação, que também vem sendo um ponto forte do Corinthians nesse começo de temporada. Do lado do Santos, vai se apostar muito na qualidade individual do Neymar, aproveitar o bom momento do Tiquinho do Guilherme, e também o começo do Tiquinho Soares como centroavante, fazendo o pivô, começando as jogadas. Mas, claro, a gente vai ter a preocupação como que vai ser o lado do campo, né? As laterais dos dois times vão ser fatores para complicar a partida. Com uma ligeira vantagem aí eu vejo para o Corinthians, por conta como o Mateuzinho, um lateral mais ofensivo, vendo os problemas que o Santos tem, até na marcação, por conta dessa escalação, tinha que falar de entrar com Neymar, Zaciano, Guilherme e Tiquinho, a marcação santista, o time vai ficar um pouco mais exposto. E aí isso pode resultar na defesa tendo problemas, e uma opção que o Corinthians pode ter nessa partida são os apoios do Mateuzinho pelo lado direito. A tendência é de um bom jogo, a tendência é que nós possamos ter um bom clássico. O estadual, né, o Paulistão está oscilando bastante, a gente viu alguns clássicos que tiveram uma qualidade interessante de jogo, que foram clássicos que agradaram para quem estava assistindo, mas outros clássicos que deixaram um pouco a desejar. Eu espero que o clássico de logo mais na Neoquímica Arena seja uma boa partida de futebol, jogada dentro da bola, jogada na bola, sem simulações, sem exageros de nenhum dos dois lados envolvidos. E depois da partida a gente traz aquela análise para vocês falando de Corinthians e Santos. Abraços.